Convidados, estaremos distribuindo os convites hoje para os supervisores, eles vão passar nas células, assim como de costume nós vamos ali transferir ali, quem já quer comprar antecipadamente, já vai comprando em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, 1 Samuel capítulo 17, como já havia dado uma introdução a respeito desse assunto, nós vamos falar um pouco sobre a vitória que temos. Aonde podemos receber a vitória do Senhor? Somente em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, nós podemos receber a vitória. Mesmo que olhamos e na nossa vida não encontramos aquilo que realmente procuramos. Às vezes procuramos coisas erradas em lugares errados. E geralmente isso nos traz um peso ao nosso coração. Quando você olha para Deus e vê a presença do Senhor na sua vida, e vê que Ele pode realmente mudar a tua trajetória de vida, quando você olha para Deus, Ele sabe o caminho certo. Mas quando você olha para si, para você mesmo, você talvez tenha um caminho mais longo do que Deus teria. Talvez o caminho de Deus seria um caminho que você olhasse e falasse assim, não dá para seguir esse caminho, não dá para seguir essa renúncia, não dá para seguir quebrando o orgulho, não dá para seguir tirando a vaidade, porque geralmente o caminho que nós escolhemos é a trilha mais rápida, mais fácil, é a trilha em que nós encontramos o nosso ego, aquilo que nós temos prazer. Então é fácil dizer para Deus, eu quero, mas não quero seguir o caminho, eu quero ser, mas não quero ter aquele caminho. E quando eu olho para a vida aqui na escolha que Davi foi para Deus, uma escolha certa, uma escolha de um rei ali que realmente mudou a trajetória do conceito de Saul para Davi, a maneira que ele conduziu, a maneira que ele ouviu no campo, porque ele não estava pleiteando o reinado, ele não estava querendo algo. E parece, querido, quando você olha para a palavra de Deus, que o seu irmão mais velho queria isso. Ele queria um posicionamento. Porque ele era quem? Ele era um soldado do exército de Saul. Ele e seus outros 2 irmãos. Mas Davi não. Davi era aquele que apacentava a ovelha no campo. Era aquele que estava distante. Mas era aquele que ouvia a Deus. Era aquele que tinha a força de um leão, ouvindo a Deus. Ele lutava, ele guerreava aonde ninguém via. Ele não era espelho para ninguém, ele não era vitrine para ninguém, mas para Deus ele era. Para Deus ele era o escolhido de Deus. Para Deus ele era um homem segundo o coração de Deus. Para Deus ele era uma pessoa importante. Para a sociedade não era, mas para Deus era. A importância de nós ter as nossas escolhas certas, a escolha que faz de nós mais do que vencedores, a escolha que o poder não tira a pessoa que eu sou, aquele poder de, eu cheguei a um cargo importante numa empresa, então eu vou agora, eu sou aquele cara importante. Não, essa importância não tem para Deus. A importância que tem é quando eu tenho um coração humilde e sincero na presença do Senhor. É quando eu tenho um coração que realmente coloca a nossa vida. E toda vitória acaba sendo boa. Toda vitória acaba sendo principal para nós. Olha o que fala, versículo 31 do capítulo 17. Ali, Davi, diante de toda essa situação, de toda a afronta que ele teve dos seus próprios irmãos, só voltando um pouquinho antes, no versículo 28, Eliabe ali começa a questionar Davi, começa a se irar contra Davi. Já veio aqui importunar, por que você não olha as poucas ovelhas que o nosso pai tem? Mas Deus não olhava dessa forma para Davi. Deus olhava como Samuel foi lá, ungir Davi. Cadê os seus irmãos, Jessé? Cadê os seus filhos, Jessé? Estão todos aqui. Não, mas não tem mais ninguém. Não, falta um, está no campo. Manda chamar, porque a gente só vai se sentar quando ele chegar. Quando ele chegar aqui, a gente vai se sentar para comer.
E quando Davi entra por aquela porta, Deus fala para Samuel: esse é o escolhido. Porque o escolhido, querido, ele tem na sua vida algo precioso. Ele não tem nada a perder. Ele não tem poder a prender. Ele não tem status para perder. Ele não tem ali condição de vida para perder. Ele só tem Deus, ele só depende do Senhor. Ele só tem o Senhor para colocar a sua vida e gastar o seu tempo colocando. Se você olhar para esse contexto de Davi, você vai entender por que ele escreveu alguns salmos, falando algumas coisas tão poderosas, como o Salmo 23, como o Salmo 91, como o Salmos 132, aonde nós olhamos ali e vemos a resposta de Deus para a vida de Davi, porque ele passou por muitas lutas, porque ele passou por muitas dificuldades, mas ter uma vida com Deus, nós não vamos estar à parte de ter lutas, nós não vamos estar à parte de ter dificuldades, mas nós temos Deus, nós temos o Senhor que guia e protege as nossas vidas. Então, quando ele olha para aquela luta contra o gigante, aquilo não era nada para ele, porque no momento em que ele recebe a unção, ele recebe o Espírito de Deus. No momento que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus começa a possuir a sua vida agora, começa a direcionar a sua vida, começa a colocar coisas que você não tinha, começa a encher o teu coração daquilo que você era vazio, daquilo que você não esperava. Agora aquilo que você não esperava, Deus está pronto a entregar, já está perfeito para que Ele possa realmente manifestar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade sobre as nossas vidas, porque o Espírito de Deus está conosco. Nós consideramos essa batalha de Davi, querido, uma batalha tão importante. E essa batalha nessa noite é a batalha das nossas vidas. Você já parou para pensar que tem muitos gigantes te afrontando nessa noite? Muitas situações te afrontando a tua casa, afrontando a tua mente, afrontando o teu coração. E ele coloca dessa forma, versículo 31, ele diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Esse versículo, querido, 32, ele demonstra o que é ter fé, o que é caminhar segundo uma convicção nas nossas vidas. Não desfaleça o teu coração. Por que está desfalecido? Por que está entristecido o teu coração? É por causa da peleja? É por causa da luta? É por causa da situação? Saiba que o teu Deus nessa noite está à frente, conduzindo a tua vida. Saiba que o teu Deus nessa noite, Ele que vai pelejar essa luta ao teu favor nessa noite. Não mais você, mas Ele agora te guiará e te fortalecerá para o dia da batalha. Davi não tinha estatura, Davi não tinha posição de guerra, apesar de ter lutado, vencido batalhas com pessoas maiores do que ele, né? Quer dizer, criaturas maiores do que ele, como um leão, um urso. Mas ele não temia o mal, não temia a situação, porque o seu Deus estava com ele, porque o Deus dos exércitos estava à sua frente. Davi tinha uma visão diferente de uma batalha, querido. Qual é a tua visão nessa noite, diante da tua batalha? Porque talvez a tua batalha é na mente, talvez a tua batalha tenha sido o coração, talvez a tua batalha tenha sido as mentiras, talvez a tua batalha tenha sido os enganos que a vida oferece. Você não é assim. Deus não construiu a tua vida para ser dessa forma. Deus não construiu para que você olhasse para um gigante que talvez é invisível na tua vida e temesse, dizendo que não pode,
Talvez você falou essas palavras repetidas vezes e falou hoje de novo. Eu não consigo mais, eu não posso, eu não tenho mais jeito. Mas saiba que para Deus tudo pode naquele que nos fortalece. Davi estava encorajado porque não era ele, não era a sua fraqueza humana, não era o seu estado de ânimo, era quem estava na sua frente. Quem era Davi? Davi era segundo o coração de Deus. Ele era conduzido diante das batalhas tendo uma visão diferente. A tua visão talvez hoje esteja escura, perdida, mas porque você não tem olhado para Deus. Mas a partir de hoje você vai sair daqui com uma visão diferente de quem você é. Porque às vezes você quer olhar a tua visão e como sair do problema. Mas Davi não olhava para a visão de como sair do problema. Davi olhava para quem ele era em Cristo Jesus. A sua vida era mais importante do que a batalha. Era quem ele era diante das lutas, o que ele faria diante daquela situação. Então a palavra deixa claro: não desfaleça o coração de ninguém por causa dessa luta nessa noite. Não desfaleça o teu coração. Desfalecer, querido, é deixar a morte, é deixar a derrota, é deixar a vergonha entrar aonde não há necessidade, porque nós temos o poder de colocar a nossa oração diante do altar nessa noite e falar para Ele: Senhor, seja o Senhor da minha vida nessa noite. Talvez você tenha uma luta para fazer, falar. Saiba que não é você que vai dizer isso, é Deus, é o Senhor. Porque diante das dificuldades, querido, Davi teve que chegar ali e falar o que ele sentia dentro do coração, mas o que era verdade. Não adianta nós se escondermos da verdade. Eu não vou falar porque vai piorar a situação. Eu não vou contar porque vão me chamar de tantas coisas que eu não mereço. Mas eu estou dizendo para você, querido, aquilo que Deus colocou no teu coração você tem que fazer. Seja você grande, seja você pequeno, seja você que coloca a tua vida em inferioridade. Deus jamais colocou a tua vida em uma posição inferior. Deus sempre te colocou como vitorioso na palavra de Deus. Ele sempre disse para você, Ele sempre falou ao teu coração, e Ele te escolheu para que você seja, não para que os outros façam você uma pessoa diferente, mas para que você seja a pessoa em Deus que você tem buscado e colocado diante do altar do Senhor. Davi se colocou nesse posicionamento. Ele olhou para os métodos, querido. Não, se você continuar lendo esse texto, Saul oferece a sua armadura para que ele lute. Versículo 33 vai dizendo isso. Como que você vai pelejar contra o filisteu? Olha o que ele diz. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é homem moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aquele que tem palavra de Deus, querido, tem autoridade. Quando você perde a tua autoridade em Deus, querido, é porque você não está tendo palavra de Deus no teu coração. Quando você perde a autoridade de Deus, é porque Deus, Ele está olhando para você nos seus métodos, e Ele não vai fazer nada. Mas quando tem os métodos de Deus,
quem é esse gigante? Quem é essa situação? Que essa situação é essa que vai me tirar do propósito de Deus? Nada tirará a minha vida do propósito de Deus, porque Ele já firmou a sua palavra. Então não tem método, não tem circunstância, só tem um só caminho, uma só verdade, é a vida de Deus que opera dentro de nós. Só tem essa palavra, querido, que pode mudar o nosso coração. Olha a outra posição. E disse mais, versículo 37, disse mais, Davi: o Senhor me livrou das garras do urso, e Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha a convicção que ele teve, querido. A convicção de olhar para Deus nessa noite e entender que Ele é Deus. Ele livrará a sua vida. Ele livrará o seu coração. Ele livrará a sua vida das ameaças. Isso é convicção. Eu creio. E você pode falar isso dentro do teu coração nessa noite. Eu creio em Deus. Ele vai livrar a minha vida dessa situação. Ele vai livrar a tua vida, querido. Ele vai livrar a tua vida, não com as suas armas, e nem da maneira que você sabe funcionar essas armas, mas da maneira de Deus. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua casa. Então, querido, versículo 38, Saul quer vestir armadura em Davi. E no versículo 38 diz assim, Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usarei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Armadura nenhuma vai livrar a tua vida nessa noite, a não ser a armadura de Deus. A armadura de Deus em Efésios 6, querido, diz que nós devemos fazer essa oração, não como uma idolatria, mas com convicção. Tendo convicção no teu coração que a fé é a certeza. Quando você ora, Senhor, ajusta o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Você está cingindo a tua vida da maior autoridade de guerra para combater o inimigo, para ser fortalecido, para olhar para Deus e falar assim: eu reconheço a aliança que eu tenho com Deus nessa noite. E jamais você pode recuar diante da luta. Às vezes nós, querido, olhamos para a nossa guerra e o que fazemos? Nós tentamos deixar de lado. Eu melhor nem tocar no assunto, melhor nem falar sobre a situação, melhor nem buscar, né? Quanto mais a gente busca, pior vai ficando, é melhor não buscar nada. Mas sabe o que Davi deixou como lição para nós? Dá um passo à frente. Vai em direção do teu filisteu, vai em direção do teu gigante, vai em direção da tua luta. Não recue não, porque Deus está contigo. Ele é a tua segurança. Não recue, não fique sem motivo, querido, para não avançar. Porque as ameaças, querido, que esse inimigo vai colocar contra a tua vida, só são ameaças. Porque aquele que te fortalece é Deus. Aquele que está contigo é Deus. Não precisa de nada. Você precisa da autoridade. Você precisa, querido, viver a presença de Deus na sua vida. Experiência, querido, mostra quem você é em Cristo Jesus. Não é ser um soldado na guerra que ia fazer com que
seria derrotado aquele filisteu. Na verdade, o exército do Deus vivo, querido, que Davi estava falando, estava com medo, estava acuado. Ele falou: quem é esse incircunciso para fazer isso? Contra o exército do Deus vivo. O exército era o povo de Israel, querido. Era aqueles homens que lutavam a batalha. Mas agora, distante, longe de Deus, porque Saul já não tinha mais o Espírito do Senhor com ele na batalha. Ele provou tantas vezes vitórias, porque Deus estava com ele, porque Deus estava ali presente, mas agora, sem nada, desprezado por Deus, ele estava com medo, ele estava oprimido, e ele não conseguiu conduzir coragem sobre aqueles homens, porque já não havia mais o Espírito de Deus naquele lugar. Mas Davi sabia que o Espírito de Deus estava com ele, porque na unção que ele recebeu, o profeta Samuel falou: o Espírito de Deus está sobre a sua vida agora. Você tem o Espírito de Deus nessa noite, querido, para combater o bom combate, para levar a tua vida diante da presença dos seus inimigos e derrotá-los e colocá-los eles debaixo dos seus pés, aonde eles devem ficar, porque a autoridade do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. Seja um vitorioso. Olhe, querido, para a sua atitude. Olhe para quem você é. Deus não te constituiu, querido, para que você seja ali derrotado. Deus te constituiu para que você tenha a autoridade de caminhar na sua presença, obedecer. Eu gosto tanto de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica a minha vida, Senhor. Santifica a vida do teu povo nessa noite. Santifica na tua palavra. Recebe a palavra de Deus no teu coração, querido. Essa é a atitude que nós devemos ter. A santificação, ela nos leva a ter vitória. Davi foi como um homem santo para aquela batalha, e saiu de lá como um homem santo vitorioso. Não tem derrota quando o Espírito de Deus está conosco. Então leve a tua vida, querido. Leve a tua vida, como o salmista, ele detalha ao nosso coração. Mesmo que prepare uma mesa na presença dos seus inimigos, mesmo que venha situações contra a tua vida, o óleo da presença do Senhor está na tua vida. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Porque eu creio, querido, que Ele está conosco todo o tempo da nossa vida. Então a tua batalha não é tua. A tua batalha nessa noite não é tua, querido. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos de Deus. Descansa o teu coração. Descansa a tua vida nessa noite. Pelo menos essa noite, fala para Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos toda aflição, todo peso, todo mal. Eu deixo agora nas tuas mãos, Senhor. Porque Davi foi livre para guerrear e foi leve para dizer: quem é esse que está enfrentando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Você vai repreender o inimigo, querido, e vai dizer: quem é esse que está vindo contra a minha vida nessa noite? Quem é esse que está colocando essas palavras, esses pensamentos? Quem ele pensa que é? Ele é um derrotado, e nessa noite eu vou lançá-lo debaixo dos meus pés, porque a vitória, querido, está nas mãos do Senhor. A palavra, querido, diz para nós: planeje, faça planos, mas a vitória vem de Deus, vem do Senhor sobre a nossa vida. Queria que você se colocasse de pé nessa noite, como um guerreiro, querido, como um servo do Senhor, como um filho de Deus. E você vai declarar para o teu inimigo nessa noite. Você vai declarar, querido, com palavras. Não recue, vá à frente. Coloque à frente na sua vida. Coloque Cristo ao teu favor nessa noite. Vá à frente, não tema. Não tema o mal, não tema
a obra do inferno nessa noite. Não tema as palavras que o inimigo tem lançado ao teu coração nessa noite. Não tema as atitudes que ele tem enfrentado a tua vida. Mas olhe para o Senhor nessa noite. Você é o exército do Deus vivo, soberano, poderoso, fiel nessa noite, para combater o bom combate e para declarar: Satanás, você não tem valor na minha vida, você não tem palavras que vai me entristecer, você não tem palavras que vai colocar eu para baixo, porque a minha vida está nas tuas mãos, a minha vida está segura nas tuas mãos, a minha vida, ela é preciosa para o Senhor, e eu sei que Ele vai me defender de toda circunstância e ameaça. Ergue suas mãos para o céu, querido, e comece a falar com o Pai nessa noite. Se você quer orar em línguas, ore. Se você quer clamar, clame. Se você quer se ajoelhar, ajoelhe. Se você quer dizer nessa noite: Deus é fiel na minha vida, fale. Mas não saia daqui sem declarar que o Senhor é Senhor da sua vida, sem declarar que o Senhor está à tua frente. Nada vai impedir, nada vai